Bom, vamos dar início, então, aos trabalhos do órgão especial, começando pela pauta administrativa. Primeiro, com a aprovação da ata da sessão do dia 10 de fevereiro. Alguém tem algum comentário a fazer? Podemos aprovar? Então, está aprovada a ata. Os dois primeiros processos da pauta, como eu sou a relatora, eu passo à doutora Hilma. Pode fazer o pregão primeiro. A senhora secretária, o pregão. Processo 847-35 de 2014, assunto: consulta do excelentíssimo senhor desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região acerca da possibilidade da cessão para exercer função comissionada FC2 da servidora Janete de Matos Anderi àquele tribunal. Pois não. Perdão, interessado Mário César Ribeiro, desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Senhora relatora. Pois não, já distribuiu o voto aos demais colegas. Nós não temos a reciprocidade exigida, uma vez que temos uma servidora nossa exercendo funções no TRF da Primeira Região, não há servidores daquele órgão. Portanto, há óbice, daí porque eu voto pelo não acolhimento da cessão da servidora Janete. Pois não. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Então, está votado por unanimidade. O próximo. É 851, de 72 de 2004. Assunto: consulta da excelentíssima senhora desembargadora vice-presidente no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região acerca da possibilidade da cessão para exercer função comissionada FC1 do servidor André Freitas Noronha àquele tribunal. Interessado, Maria das Graças Monteiro Melo, desembargadora vice-presidente no exercício da presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Pois não. Senhora relatora. Pois não, da mesma forma, nós temos 3 servidores deste regional exercendo atribuições junto ao TRT da 20ª e um servidor daquele órgão em exercício nesse tribunal. Daí porque voto pelo não acolhimento do pleito de cessão do servidor. Algum esclarecimento? Alguma divergência? Então, votado por unanimidade. Devolvo à presidência. Bom, tem um extra-pauta, que são embargos de declaração no recurso administrativo em face da decisão exarada pela excelentíssima senhora desembargadora presidente deste Egrégio Tribunal. Requerente é Márcio Mendes Granconato, juiz titular da primeira vara do trabalho de Itacoaquecetuba. Esse aqui é um que nós votamos na sessão passada. Era um processo em que ele entrou com recurso administrativo, mas, no entanto, não havia o despacho da presidente, e sim um e-mail remetido pelo pessoal da presidência, daí porque eu não tinha conhecido, e aqui eu estou votando pela rejeição dos embargos, pura e simplesmente, não há contradição a ser apurada. Tá. Então, está votado. Pois bem, encerrados os processos da pauta administrativa, vamos para a pauta judicial, dando preferência aos processos em que figura o doutor Marcelo. Eu estou procurando quais são os dele. Doutora, o 4 vai ser retirado por ausência da revisora. Um momentinho, o processo 4 vai ser retirado por ausência da revisora. Onde está o doutor Marcelo? Doutor Marcelo, do 16 ao 22, é isso? Do 16 ao 22, que ele foi... do 16 ao 22 são os processos do doutor Marcelo. Doutor Marcelo e doutor Nazar, são agravos regimentais. Isso. É doutor Marcelo e doutor Nazar. Pois não, doutor Marcelo? Já foi votado, acho que teve vista de algum colega. Isso. Estava aqui com a doutora... Um minutinho que a doutora Maria de Ana Lourdes Celina Antônio resume aqui, vamos ver.
Então, já havia mesmo sido, do 16º havia sido iniciado o julgamento e o desembargador relator havia negado provimento ao agravo regimental e já havia sido acompanhada pelos excelentíssimos desembargadores Nelson Nazar, Odete Moraes, Fernando Sampaio, Vilma Capato, Tânia Bizarro, Mariângela Muraro, Ricardo Ludovici, Silvia Devonald e Rilma Aparecida Demetério. Haviam divergido os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Vinick, Luiz Carlos Godoy, Ricardo Trigueiros e Álvaro Noga. Houve pedida de vista regimental da excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio e aguardam para votar os excelentíssimos desembargadores Manuel Ariano, Maria Isabel Coiva Moraes e Regina Duarte. Doutora Maria de Lourdes, tem condições de voto? Sim, senhora presidente, eu Pois estou acompanhando a divergência do desembargador Trigueiros. Entendi que houve, sim, tumulto processual. Ok. Doutora Ariano? Estou votando com a divergência. Não deu para escutar, doutora Ariano. Acompanha a divergência. A divergência? A doutora Maria Isabel não está, né? Isso, não. Doutora Maria... Doutora Regina? Com a divergência. Com a divergência, então a proclamação. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Senhora presidente, Pois não. eu votei nesse processo ou eu não voto naturalmente nesse processo? Não. Olha, doutor, não consta, eu acredito que talvez o senhor não estivesse na sessão de 9 de dezembro. 9 de Eu não dezembro. voto porque eu não estava realmente nessa sessão. Não, 9 de Ao dezembro eu não compensar. estava. Não, Não estava. o início foi na sessão do 9 de dezembro. Por isso não votamos. 9 de dezembro. Então, todos que estavam votados. Então, 10, 7. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Sérgio Vinick, Luiz Carlos Godoy, Ricardo Trigueiros, Álvaro Noga, Maria de Lourdes Antônio, Manuel Ariano e Regina Duarte. Pois não. Próximo. O próximo é o 17º, também agravo regimental, relator o desembargador Marcelo Freire Gonçalves e revisor o desembargador Nelson Nazar. Do 17 ao 21. Não sei se a senhora vai julgar em Pois bloco. não. Trata-se... É o mesmo assunto ou não? São assuntos Não, é outro assunto. É indeferimento de penhora que recusa do juiz em negar levantamento de penhora de imóvel. Sei. Eu entendo que não é cabível o agravo regimental, há recurso próprio. Então, não sei como é que o doutor Nazar... Doutor Nazar, como vota? Eu também nego o provimento. Nega provimento? Todos acompanham? Alguma divergência? Senhora presidente regimental, eu apresento a minha divergência, pois entendo que bastaria a secretaria expedir uma segunda via de uma providência que, ao que tudo indica, extraviou-se o documento originário. A secretaria poderia expedir 1, 2, 3, 5 vezes, porque a finalidade é que tem que ser alcançada. É o levantamento da penhora, não há controvérsia sobre isso, apenas a ordem judicial, onde foi lavrada a penhora, é que justificaria o levantamento dessa penhora. O juízo foi satisfeito e determinou a expedição. Um dos advogados retirou, mas não deu a entrada. Parece-me que eram 2, aí é presunção minha, pelo relato do próprio voto. Um dos advogados retirou e entregou para o outro do escritório, que era o titular do escritório. Esse não apresentou o documento no registro de imóveis. 5 anos depois, ou 10 anos, no caso 4,5, quase 5, o advogado pediu de novo a expedição desse alvará, desse mandado de levantamento da penhora. O juízo se recusou. Eu não vejo que recurso caiba, não vejo outra medida que ele possa adotar. Se não pedir uma segunda via, uma simples segunda via, e essa é a razão da minha divergência neste voto. Pois não. Determinou a multa. Ele determinou uma multa que não foi recorrida. Alguém acompanha o doutor Álvaro? Eu acompanho. Então vamos tomar os votos. Espera aí, depois o doutor Nazar. Depois o doutor Nazar, doutor Vinick. Com o juiz Noga, senhora presidente. Também vou. Doutor Godoy. Também com uma divergência.
Senhora presidente, só um esclarecimento. Ele teve toda a oportunidade de assim fazer. O juiz aplicou uma multa simbólica de R$200 e ele ainda não se insurgiu contra essa multa de R$200. Eu entendo que quem causou o tumulto não foi o juiz, e sim o advogado. Ok. Doutor Godoy votou com a divergência, é isso, doutor Godoy? Doutor Odete. Relator. Relator. Doutor Fernando. Relator. Doutora Tânia. Doutor. Doutora Mariângela. Doutor Rafael. Com a divergência. Doutor Trigueiros. Com a divergência. Desculpa. Doutora Jucirema. Doutora Maria de Lourdes. Relator? Relator. Doutora Doris. Com o relator. Doutor Ariano. Com a divergência. Porque aqui o que tem que fazer é resolver o problema, não é ver de quem é a culpa, não. O único jeito de resolver é no sentido do voto do desembargador Álvaro, me parece. Pois não, doutora Cíntia. Acompanho o relator. Doutora Regina. Com a divergência. Doutor Álvaro divergiu. Doutora Hilma. Doutora Anélia. Com o relator. Acho que todo mundo votou. Ah, desculpa, é que a senhora tá. Ele estava no seu lugar, desculpa. Então a doutora Anélia não vota nesse. Por maioria também. Ok. Então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Ficaram vencidos os excelentíssimos desembargadores Rilma Aparecida Emetério, Sérgio Vinick, Luiz Carlos Godoy, Rafael Pugliese, Ricardo Trigueiros, Manuel Ariano, Regina Duarte e Álvaro Noga. Próximo. É o agravo regimental 13.69588 de 2013. O relator é o excelentíssimo desembargador Marcelo Freire Gonçalves. O revisor é o excelentíssimo desembargador Nelson Nazar. Agravante Oswaldo Capel. E agravada a respeitável decisão da Corregedoria. Pois não, doutor Marcelo. Se de agravo regimental contra a decisão que julgou extinta a execução. E eu estou negando o provimento. Doutor Nazar. Acompanhando. Alguma divergência nesse voto? Tenho, senhora presidente, tenho divergência. Pois não. A divergência se coloca nos seguintes termos. O agravante, que é o exequente, ele é o recorrente na ação principal. Não houve recurso por parte da executada. Portanto, o decreto condenatório só pode ser ampliado. A decisão já transitou em julgado em relação à executada. Então, não há nenhuma razão... Perdão? Ah, não, desculpe, eu estou... Ah, é o 18. Perdão, 18. Perdão. Deixa eu só confirmar aqui. Tá, desculpe. Não tenho divergência. Retira tudo o que disse? Retiro. Esse vai por unanimidade? Ok. Próximo. Agora é o 19 da pauta. É o processo 12.67.392, de 2013, agravo regimental. Relator, excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Revisor, excelentíssimo desembargador Nelson Nazar. Agravante, Cláudia Pires. Agravada a respeitável decisão da Corregedoria. Pois não, doutor Marcelo. Senhora presidente, trata-se de erro injudicando em que a parte promove o agravo regimental. Aplicação em execução provisória do 475, letra I do CPC e demais combinações legais do 475. Estou dizendo que a correição parcial não é sucedâneo de recurso. Então, é passível o recurso cabível. Doutor Nazar.
É esse que o senhor tem em divergência? É exatamente esse, senhor presidente. Pois então, não. vamos à divergência. Execução provisória far-se-á do mesmo modo que a execução definitiva. Isso diz o artigo 475J. Então, situando, o reclamante é o exequente na ação, não há recurso por parte da reclamada, há agravo de instrumento em sede de recurso de revista interposto pelo reclamante. Então, o decreto condenatório só pode ser ampliado, não há nenhuma razão para que a verba incontrovérsia não seja soerguida pelo reclamante. Ok. Então vamos colher Fico, os mandei? votos. Não, pera. Há uma outra dúvida aqui. Deixa eu ver. Quem levantou essa questão da perda do objeto foi você, não foi? Ah, então tá bom, tá bom. Me passaram aqui. Tem razão, já havia sido alertado por Vossa Excelência da perda de objeto, porque o processo já está na vara novamente e a execução se transformou em definitiva. Eu estou retirando a divergência. Está retirando a divergência? Na verdade, o que se passa é o seguinte, senhor presidente. O meu entendimento, são 3 processos basicamente iguais. O entendimento é esse. O exequente, reclamante, ele entrando com recurso, só pode haver ampliação do decreto condenatório. De maneira que quem não recorreu, para aquela parte já se processou o trânsito em julgado. Essa é uma questão que me parece até simples. Só que, nesse caso, a execução que era provisória já se transformou em definitiva. Então, há a perda de objeto desse agravo regimental por essa razão específica, nesse caso. Porque já está transformado em execução definitiva e não há nenhum óbice a que o dinheiro seja levantado pelo seu titular. Então, eu estou retirando a divergência por essa razão e sugerindo ao relator que considere essa questão. Um instantinho. Pois não, doutor Marcelo? Eu acho que... Ele está sugerindo ao senhor? O senhor acolhe a sugestão dele ou não? Eu acho despicienda, senhora presidente. Eu não estou preso na corregedoria à decisão do processo principal. Não é mérito, eu não estou entrando no mérito. Se eu fosse, eu acolheria até com muito prazer. Mas eu entendo que o agravo regimental é um processo à parte em relação ao processo principal que está lá na vara. Pois não, o senhor queria falar? Senhor presidente, me parece que, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado, existiu e continua existindo um tumulto processual. O que se converteu lá numa execução definitiva, mal sabemos nós os desdobramentos dos atos tumultuários agora dessa execução definitiva que podem ainda surgir e em que peça encontra esse processo. Então, eu, data máxima vênia, manteria a divergência nos mesmos termos que inicialmente apresentado pelo doutor Trigueiros. Bom, então, na verdade, agora o senhor é que está divergindo, Sim. porque ele não está mais. Trigueiros não está mais. Tá. Então, vamos escolher os votos. Vamos lá. Começa com o doutor Nazar, né? Doutor Nazar. Acompanhou. Doutor Vinic. Eu não vi Vossa Excelência chamar. Desculpa, eu Desculpe, falei peço baixo. desculpas. Não. Eu estou com o relator, senhor presidente. Doutor Godoy. Relator. Doutor Odete. Relator. Doutor Fernando. Doutora Tânia. Relator. Doutora Mariângela. Doutor Rafael de Verge. Doutor Trigueiros. Acompanha, né, doutor Trigueiros? Apesar de... Não. Eu não acompanho, não. Como a minha sugestão não foi aceita, Então, o o senhor meu diverge. entendimento é originário. Tá. Doutora Jucirema. Doutora Maria de Lourdes. Meu voto é pela extinção por perda superveniente de objeto. Ok. Doutora Doris. Acompanho o relator. Doutor Ariano. Eu voto com o relator. Não dá para escutar. Com o relator. Doutora Cíntia. Acompanho o relator. Doutora Regina. Com a divergência. Qual? Doutor Rafael. Doutor Álvaro.
Eu acompanho a divergência que, ao que me parece, final foi do Dr. Figueiras, inicialmente lançada por e-mail pela doutora Maria de Lourdes, de perda do objeto. Doutora Hilma? Ok. Bom, então, por maioria de votos, foi negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, vencidos excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese, Ricardo Trigueiros, Regina Duarte, Álvaro Noga e Maria de Lourdes Antônio. Ok. Próximo. O 20 da pauta. Processo 12.76.825 de 2013. Agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante é Josimar Alves da Fonseca. Pois não, doutor Marcelo. Determinou. Até o 23, que aí ele com o Sérgio Vinicius. Aplicação de pena de multa à testemunha. Apresentar, o juiz determinou que o corrigente apresentasse o nome completo e o número do CPF da testemunha, sob pena de arcar com pagamento de multa, visando assegurar o cumprimento da referida penalidade. Eu entendo que também é uma decisão injudicando. Eu acho que não deva merecer provimento pela corregedoria. Ok, doutor Nazar. Alguma divergência? Não? Ok, por unanimidade. 21. É o processo 12.64.794 de 2013. O relator é um agravo regimental. O relator é o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves. O revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante, M. dos Santos Cunha, processamento de dados, ME. Doutor Marcelo. Senhora presidente, aqui trata-se do quê? De indeferimento do juiz que, que negou o direito à exibição de imagem advinda de aparelho celular como meio de prova de contradita da testemunha. E ele está alegando que isso trouxe prejuízo, porém, eventual recurso da decisão levar esse argumento às instâncias superiores. Ele fala que o celular resolveu tudo. O senhor está negando? Só isso, eu estou negando o provimento. Doutor Nazar, Nego o provimento. alguma divergência? Ok, unanimidade. 22. É o processo 13.45.162 de 2013, agravo regimental. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Freire Gonçalves. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Agravante é Terezinha Toledo Moraes Pereira de Almeida. Pois não, doutor Marcelo. Um minutinho só, senhora presidente. É caso também de recurso próprio específico. Na hipótese, não se vislumbra nenhum atentado à boa ordem processual que constitua erro improcedendo, sendo o ato verberado pela corrigente jurisdicional e não administrativo, porque praticado em decorrência da condição de juiz. Eu estou negando o provimento. Doutor Nazar, Nego o provimento. alguma divergência? Ok, por unanimidade. E, finalmente, o último, o doutor Marcelo, esse com o doutor Sérgio Vinick. Isso, é o 13.53.478 de 2013, a agravante Eliane Martins Casarim. Pois, doutor Marcelo. Senhora presidente, isso aqui é um processo estranho que acho que caberia mais levar ao pleno, porque trata-se de representação contra juízes substitutos. Vários juízes substitutos, se interpuser, entrar com uma representação contra a agravante
da 88ª Vara do Trabalho e contra a doutora Liane Casarim e contra a doutora Patrícia Terezinha de Toledo. Doutora Patrícia fez acordo. E hoje eu recebi agora pela Corregedoria dizendo que a doutora Liane Casarim se compôs com 2 juízes substitutos. É uma história bastante estranha, porque os juízes que substituíam na vara da doutora Casarim alegam que ela aumentava a pauta substancialmente quando saía de férias. E trata-se de um número grande, mais de 40 juízes. Alguns que nem passaram pela vara e ofício da doutora Liane Casarim. Entraram com essa representação. Está lá pedido até de providências que está lá correndo com a doutora Anélia. Qual foi? É o 23, isso aí? Foi ativado o pedido de providências porque não demonstrada a preparação, a suposta preparação de pauta. Foi considerado que a pauta dela era regular, era pesada realmente, mas que não houve nenhuma intenção maliciosa de preparação de pauta em razão dos substitutos. Por outro lado, esta representação é dela contra aqueles que jamais trabalharam até aquele momento na 85, na vara dela. Então, ela entendeu que eles não tinham conhecimento de causa e alguns até são vitaliciandos. 9 são vitaliciandos e 9 são juízes já titulares que não tinham passado até então pelo 85. Senhora presidente, eu, depois de muito refletir sobre isso, eu entendo que a ilustre doutora Liane Casarim, ela propôs a representação fora de prazo. Ela ultrapassou os 120 dias do pedido de previdências, quando foi objeto aquela confusão toda. E eu não sei qual é o pensamento do meu nobre revisor a respeito disso. Eu entendo que está fora de prazo. Aplica-se, nesse caso, o regimento interno desta Corte, que fala em 120 dias. Não é o caso da aplicação do artigo 24 da Resolução 135 do CNJ, que fala em 5 anos. Doutor 5 anos é o andar do processo. Por não conhecimento, senhor presidente. O senhor está acompanhando? Sim, a alternativa segunda do eminente relator, pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Pois não, doutor Rafael. Senhor presidente, me parece, salvo melhor juízo, que há alguns equívocos. Primeiro, que trata-se de uma reclamação disciplinar, portanto, massa de matéria de competência originária do Tribunal Pleno. Uma representação disciplinar que foi trancada, o segmento, por decisão da Corregedoria. O destrancamento disso só pode ser feito pelo Tribunal Pleno e não pelo órgão especial. Além disso, reclamação disciplinar é matéria administrativa e estamos aqui numa sessão judicial. Foi autuado como agravo regimental porque o nosso regimento interno está desatualizado quando fala do cabimento de agravo regimental nessa hipótese. Mas o recurso é recurso específico da Resolução 135, artigo 10. Então tem um equívoco dessa autuação, porque a matéria administrativa é competência do Pleno. Então, eu proponho o voto para que seja encaminhado para reautuação com matéria administrativa e submeter ao Pleno. Eu também acompanho esse entendimento do doutor Rafael. Minutinho, deixa eu colher os votos, então. Depois do doutor Vinícius, o doutor Godoy. Eu acompanho o entendimento do desembargador Rafael, que tem também a anuência da desembargadora Vilma.
Acompanhe o doutor Rafael. Doutora Odete. Eu também concordo com o posicionamento do desembargador Rafael. Doutor Fernando. Da mesma forma, aqui é evidente o equívoco, uma vez que é processo administrativo de competência, em princípio, do Tribunal Pleno. Acompanhe o doutor Rafael. Doutora Tânia. Também acompanho esse entendimento, é equívoco mesmo. Doutora Mariângela. Uma divergência. Bom, doutor Rafael já divergiu. Doutor Trigueiros. Também acompanha a divergência. O próprio relator já havia apresentado essa dúvida, não é? Quando propôs o seu voto, propôs com alguma dúvida a respeito dessa questão. Eu disse que a dúvida era essa, levar ao pleno. Exatamente. Está certo. Então acompanha a divergência. Doutora Jucirema. Divergência. Doutora Maria de Lourdes. Só consultando, senhora presidente, o relator não refaria o voto nesse sentido? Eu faço, eu posso fazer, porque era o meu pensamento inicial, o pensamento exposto pelo doutor Rafael. Eu também voto dessa forma. Senhora presidente. Bom, ele refazendo o voto nesse sentido... Eu não mudo o meu entendimento. Eu continuo achando que aquela solução proposta pelo elemento relator é adequada. O regimento prevê isso. Se está velho, arcaico, não presta mais, daí estava em vigor. Vou aplicar o regimento, mantenho aquele entendimento. Tá, então espera aí. Se o doutor Marcelo modificar o entendimento no sentido do voto do doutor Rafael, ele vai divergir. A maioria acompanha, exceto o doutor Vinick, ou não? Acompanha. Doutor Rafael. Senhora presidente, eu acho que tem que ser assim. Porque se esse processo for votado, eu pelo menos acompanho o entendimento do juiz Rafael, mas se for votado e vai ser designado um outro relator, por caso, que um voto vencedor, nós estaremos cometendo o mesmo erro. Isso aqui está completamente fora do lugar. A matéria é administrativa e não judicial, e a competência do pleno e não do órgão especial. Ela não pode prosperar aqui nem com um voto lavrado por um revisor designado. Não pode, na minha opinião, seguindo o próprio entendimento da divergência levantada pelo desembargador Rafael. Eu acho que isso deveria ser retirado e refeito. Não, é isso que ele se propõe a fazer, exceto o doutor Vinick, que vai divergir. É isso aí, todo mundo acompanha Volto esse a repetir, entendimento? era o meu pensamento inicial, como foi Tá bom, então já fica proposto, votado encaminhado nesse para sentido. cá, para o órgão especial. Vai ser retirado, é isso? Retirado. Tá bom, fica retirado. Ele analisa. Mas volta para cá ou vocês querem que ele já faça o voto nesse sentido? Não, a competência é do pleno. Nós tratamos de uma questão de É isso que eu competência. estou falando. E ele já encaminha. Eu já faz faço o o voto, voto. já está votado nesse sentido do doutor Rafael. Ele só vai redigir e assinar. Já está votado, é isso? É isso, está votado. É isso, então não há necessidade de voltar para retirar. Então não está retirado. Votada a competência do votado. pleno. A competência do Encaminhado ao pleno. Certo. A decisão do órgão especial é no sentido de declarar-se incompetente e encaminhar ao pleno, né? Exato. Certo. É isso que eu Vai acompanho, pro tá? pleno, e o pleno é que vai decidir. Bom, nós acabamos os processos do doutor Marcelo, o senhor está liberado. Muito obrigado, peço Nós é que licença para me agradecemos. retirar. Tem E até a próxima. uma parte que eu estava pedindo preferência no dele, que é o 13. Posso chamar Qual? o 13 Tá, primeiro? pode chamar. Tem uma parte interessada, vamos chamar o 13, depois vamos aos outros. Então, é o processo número 13 da pauta. É 13.89.680 de 2013, agravo regimental. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Anélia Lichum. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Vinick. Agravante, José Roberto da Silva. Agravada, respeitável decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Pois não, doutora Anélia. O 13. Qual é o processo? 13. 13. Agravante José Roberto da Silva. Sim. Isso. Pois não, é um agravo regimental oferecido por José Roberto da Silva,
contra a decisão da correição parcial que julgou-a improcedente. Eu entendo que o apelo é improsperável. O magistrado é o condutor do processo com ampla liberdade e, se alguma nulidade decorrer, sempre haverá a possibilidade do recurso específico no momento oportuno. Os fatos aqui relatados se caracterizam como erro injudicando, não improcedendo, eu nego. Nega. Doutor Vinick, Estou acompanhando, senhor presidente. há alguma divergência nesse voto? Não há? Então, por unanimidade, negado o provimento. Negado por unanimidade de votos, negado o provimento ao agravo regimental nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não, vamos ao primeiro, então. Então, o número 1 da pauta é o processo 71.8207 de 2013, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Alves Noga. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Vinick. Impetrante, Natália Rodrigues Inheta. Impetrado, o ato da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes. Doutor Álvaro, com a palavra. Nesse processo eu havia feito um voto inicial que retirei e substituí, e espero que todos tenham recebido o voto subsequente, que contou com o auxílio preponderante da nossa colega desembargadora Doris, a quem agradeço. Mas, de modo geral, estou concedendo os benefícios da assistência judiciária, extinguindo o processo por entender que foi superado o prazo de 120 dias para a interposição do mandado de segurança. Pois não, doutor Vinick. Estou divergindo, senhor presidente, para conceder a segurança. Ok. Doutor Godoy. Com o relator. Doutor Odete. Doutor Fernando. Relator. Doutora Tânia. Relator. Doutora Mariângela. Doutor Rafael. Senhora presidente, o ilustre voto do... Não está parando isso aqui. Está difícil. Pega o vizinho aí que está aceso. O que me dei conta do que ocorreu foi que, em razão de uma tramitação, de um mandado de segurança, inicialmente interposto pelo processo eletrônico, foi interposto pela via errada, foi para a SDI 7. E, Sua Excelência, o doutor relator, não considera que tenha utilidade essa impetração. Essa impetração cadê a data aqui que eu anotei? A ação foi impetrada em 12 de junho. Então, o que ocorre é que, pelo processo eletrônico, não tem o recurso natural processual ao qual estamos habituados a vida toda. O processo chegou na autoridade incompetente e encaminha para a competente. O processo eletrônico que chega para uma autoridade errada, segundo a norma baixada pelo TST, tem que ser extinto sem resolução do mérito e a pessoa tem que reajuizar. Mas ele reajuizou a própria ação e a parte não pode ficar prejudicada por uma deficiência evidente do meio eletrônico. É evidente que o PJE está causando esse problema e com consequências gravíssimas. Então, a meu ver, o que valeria seria a impetração original que chegou a uma autoridade incompetente que deveria ser encaminhada para a competente e o prazo ser visto e analisado em função daquela primeira impetração, não em função de uma segunda impetração. Okay. Portanto, votaria com o ilustre relator o primeiro voto, Sua Excelência, onde concede a segurança, mas aqui, como Sua Excelência mudou, eu entendo que é de se processar a segurança. Doutor Trigueiros. Com divergência. Doutora Jucirema. Relator. Doutora Maria de Lourdes. Senhor presidente, eu só não entendi na proposta do desembargador como que seria feito esse encaminhamento para a autoridade competente? Através de recurso da parte? Então, de ofício? Essa é uma resposta que os desenvolvedores do processo eletrônico ficam a nos dever. Se eu tivesse que proferir uma decisão dessa,
eu teria que cumprir o que diz a norma e extinguir o processo. Mas eu extinguiria o processo dizendo que a parte está com o prazo garantido. Eu não daria um ato de encerramento de jurisdição com efeitos prejudiciais à parte sem ela ter nenhuma culpa nisso, né? Então, eu asseguraria no provimento de que a parte tem um prazo assegurado na nova impetração. Eu vou votar com essa divergência, senhor presidente. Doutora Doris. Com o relator. Doutor Ariano. O que não está claro aqui é que o primeiro mandado tenha sido impetrado tempestivamente. A diferença foram 15 dias. O primeiro mandado que foi distribuído para o PJE, ele era tempestivo? Estava tempestivo? Conta de 18 de fevereiro, ele fala aqui. A partir Isso, de isso não está esclarecido aqui. 18 de fevereiro, que é o prazo inicial. É O ato? Se inicia em 18 de fevereiro. 18? É. 4. Talvez fosse por 1 ou 2 dias. Isso aqui precisaria examinar. Eu acho que vou pedir. Sim, tá no prazo a primeira. Essa conta eu já fiz. Está no prazo. A primeira está no prazo. A primeira está no prazo? Sim. Dia 18 de fevereiro foi sexta-feira ou foi segunda-feira, doutora? Fevereiro tem menos dias. Está no prazo. Está no prazo. Está no prazo, porque fevereiro tem menos dias. Segundo Doutor consta... Álvaro Nuga, Vossa Excelência teria esse dado? O mandado eletrônico, ele foi impetrado no prazo? Há possibilidade de se afirmar nesse sentido. O que acontece é que, todavia, não houve recurso contra a decisão primeira. Caso o juiz, na primeira hipótese, tivesse o desembargador que conheceu, porque veio pelo meio eletrônico, quando não seria pelo meio eletrônico, seria pela via normal. Então, o que aconteceu? Quando aquele foi extinto, pelo juiz não houve interposição de qualquer recurso. E aí eu acho que caberia, eventualmente, ele poderia postular que ele fosse reencaminhado em fase de recurso. Agora, foi extinto e ele entrou com outro. E aí a questão que se detém o voto é da súmula 268. Para mandado de segurança há interrupção e a conclusão do voto é não há. Então, este que está sendo analisado é intempestivo. Houve um anterior, mas contra a decisão que o extinguiu, não houve recurso. É prazo decadencial. Então, em resumo, o primeiro foi tempestivo, seria tempestivo se fosse endereçado corretamente. Se ele não tivesse sido, se ele extinto por decisão, interposto algum recurso, estaria tempestivo, mas não se trata desta situação. A lei do processo eletrônico, ela dispõe que quando o órgão não está conectado ao PJE, o processo deve ser impresso, é o mesmo processo, não é uma extinção. Tem se feito isso por uma dificuldade medonha de lidar com o PJE. Mas eu mesmo já transformei um processo eletrônico em físico e já trouxe a julgamento aqui neste órgão especial. Era um conflito de competência e que o conflito de competência em PJE, ele tem que ser transformado em papel para vir para cá, não se pode extinguir. Penso que no mandado de segurança deveria ocorrer a mesma coisa. O mandado de segurança impetrado pelo processo eletrônico, ele deveria ser reduzido a termo ou impresso, como se faz, para vir para cá e não extinto, né? Eu vou acompanhar o relator com esse fundamento de que a parte primeiro escolheu errado. Ela deveria saber que o mandado deveria ser dirigido ao órgão especial, que não está ligado, não está participando do processo eletrônico. E, portanto, ele deveria impetrar em processo por meio físico. Em segundo lugar, se o juiz, o desembargador que extinguiu esse processo eletrônico,
por essa razão, ele poderia ter se valido da previsão legal para recorrer e requerer que fosse transformado o processo eletrônico em físico. Por essas razões todas, eu estou achando que a parte não diligenciou, e eu acompanho o relator. Pois não. Doutora Cíntia? Estou acompanhando o relator. Toda hora eu fico procurando onde é a doutora Cíntia. Onde está? Doutora Regina? Relator? A doutora Hilma? Doutora Anélia? Doutor Nazar? Foi todo mundo já, né? Ok. A proclamação? Então, por maioria de votos, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita e impetrante e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, vencidos os excelentíssimos desembargadores Sérgio Vinick, Rafael Pugliese, Ricardo Trigueiros e Maria de Lourdes Antônio. Certo. Próximo. Próximo é o processo 92.42.50 de 2013, conflito de competência. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Tânia Bizarro Quirino de Moraes. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese Ribeiro. Suscitante, a excelentíssima doutora Sônia Aparecida Gindro e suscitada a excelentíssima doutora Cândida Alves Leão. Pois não, doutora Tânia. Eu que atropelo. Pois não, eu entendo que a hipótese é de vacância de cargo em razão da eleição da desembargadora Hilma para o cargo de vice-presidente. Então, sendo hipótese de vacância, deveria ser aplicado o artigo do regimento que manda redistribuir o processo ao revisor. É o meu entendimento, pelo que entendo que, pela rejeição do conflito de competência, mantendo-se a desembargadora Sônia Aparecida Gindro, como foi feito com a distribuição. Pois não, doutor Rafael. Senhora presidente, eu encaminhei uma divergência, mas hoje de manhã eu tomei conhecimento de apontamentos do gabinete de que o órgão especial julgou recentemente, numa sessão que eu não estava presente, um caso rigorosamente igual a esse, envolvendo inclusive as mesmas magistradas. E votou no sentido da conclusão de Sua Excelência, doutora relatora, doutora Tânia. Em razão disso, até para validar e respeitar, prestigiar a decisão do Pleno, eu retiro a minha divergência e acompanho Sua Excelência. Os demais acompanham? Senhora presidente, só queria ressaltar que a partir desta sessão eu mudei meu entendimento, que é no sentido da relatoria, que anteriormente eu votava pela não vacância. Então eu passei a adotar a posição majoritária também nesse sentido. Ok. Sim, senhora. Impedimento da doutora Hilma. Então, por unanimidade de votos, rejeitado o conflito, mantendo-se na relatoria a excelentíssima desembargadora federal do Trabalho, Sônia Aparecida Gindro, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Impedida a desembargadora Hilma. O próximo é o terceiro da pauta, é o 44.30.62 de 2013, conflito de competência. Relatora excelentíssima senhora desembargadora Jucirema Maria Godinho Gonçalves. Revisora excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Suscitante excelentíssima senhora Jane Granzotto Torres da Silva. Meritíssima desembargadora da Igreja, 9ª turma. Suscitada excelentíssima senhora Rosa Maria Zúcaro. Meritíssima desembargadora da Igreja, 2ª turma. Pois não, doutora Jucirema. Não dá para escutar. Desembargadora Jane, como a competente para apreciar e julgar o feito. Doutora Maria de Lourdes. Acompanhe. Alguma divergência? Nenhuma. Então, por unanimidade de votos, julgado improcedente nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. O quarto foi retirado. O quarto foi retirado, agora é o quinto. Do quinto ao 10º são agravos e os... Agravos regimentais, doutora Anélia e doutor Nazar. Não sei se entrou. Então, vamos embora. Então, é o quinto. É o processo 10.19.781 de 2013, agravo regimental. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Anélia Lichon. Revisor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar.
Agravante Domingos Ricota Neto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Do 5 ao 10, há alguma divergência? Como? Não entendi. Do 5 ao 10? Peraí, eu tenho uma. O doutor Nazar, como revisor, não tem. Alguém tem alguma nesse? Eu tenho no 6. Qual? 6, meia dúzia. No 6? Alguém tem? 7. No 6 e no 7? O que mais? 7. 7 também? Eu também tenho no 7. Bom, e algum outro processo? Até o 10, né? Do 5 ao 10. Só isso. Podemos considerar julgados esses outros e vamos só ver esses? Sim. Então tá. De acordo. Vamos então ao 6, que é divergência do Dr. Rafael. Posso falar? É um caso em que o juiz proferiu uma decisão na execução sem assegurar o contraditório prévio, que era a manifestação sobre o laudo pericial. O juiz recebeu o laudo pericial e proferiu uma decisão sem dar vista às partes. Primeiro que, a meu ver, é clara violação ao princípio do contraditório, a decisão não pode ser anteposta à primeira manifestação das partes, mas, além disso, o artigo 139, parágrafo 2º da Consolidação das Normas da Corregedoria, determina que se dê vista às partes nesse caso. Então, por própria norma da Corregedoria, entendo que houve erro de procedimento, de ritual, de cerimônia do processo. Data 20. Senhora Presidente, Pois não. eu entendo que a condução da liquidação de sentença como feita correspondeu a ato judicial. O juiz valeu-se do disposto no artigo 879 da CLT, é uma faculdade que lhe é conferida por lei, determinou a perícia. E uma vez liquidado o cálculo, a parte terá adiante a possibilidade de discutir os cálculos, sim, e embargos à execução. Entendo que não está configurada a hipótese de erro em procedendo. Pois não. Então vamos lá. Doutor Amélia e doutor Nazar votam conjuntamente. A divergência do doutor Rafael. Alguém acompanha o doutor Rafael? Não? Então fica só vencido o doutor Rafael no 6º. No 7º, a divergência é do doutor Rafael, doutor Trigueiros e doutora Maria de Lourdes, não é isso? E Álvaro também. E doutor Noga Mas acho também. que o doutor Rafael não tem. O Rafael tem nesse? No 7? Não, no 7 em princípio desculpa. não, mas o doutor Trigueiros é que mandou. Quem é o doutor? Primeiro é o doutor Trigueiros. Vamos. Sim. Senhor presidente, a matéria é a mesma daquele agravo anterior. Apenas uma parte recorre, que é a reclamada, a decisão já transitou em julgado para ela, eu entendo que a execução, nesse caso, pode se proceder de forma definitiva, uma vez que o decreto condenatório só pode ser ampliado, né, pelo princípio da alteração, que veda a alteração em pé, só pode ser ampliado para quem recorreu, que não é o caso da reclamada. Então, eu daria provimento ao agravo regimental nesse sentido. A doutora Lourdes, nesse mesmo sentido? Mesma forma. E o doutor Noga também? Também nesse sentido. Quem? Pois não. É o seguinte, realmente houve recurso de revista da reclamada, houve a interposição de agravo de instrumento da decisão que denegou seguimento ao seu recurso, e a reclamada não interpôs agravo de instrumento. Porém, o reclamante, sim, foi denegado seguimento ao recurso de revista e ele realmente agravou. O problema, nesse caso, é que a execução está em carta de sentença. Há recurso pendente e recurso por parte do reclamante. Trata-se de carta de sentença provisória e o juízo deixou claro que não pode aferir os trâmites de segunda instância. Então, o grande problema é que os autos não se encontram em poder do juiz para a elaboração do levantamento. Eu entendo que é uma questão que se atém às convicções, trata-se ainda de carta de sentença, não obstante a reclamada não ter interposto agravo de instrumento, e nego o provimento. Pois não. Quem acompanha a doutora Amélia?
Senhora presidente. Um momentinho, pois não. Senhora presidente, eu não tinha divergência, mas tomando conhecimento e prestando atenção na divergência do Dr. Trigueiros, eu vou adotar a divergência do Dr. Trigueiros. Tomo como minha a divergência, Sua Excelência. Tá, então, peraí. O doutor Anazar está acompanhando a doutora Anélia. Quem mais acompanha a doutora Anélia? Senhora presidente, eu acompanho a doutora Anélia porque, em que pese, em regra, o levantamento deva ser feito assim que não haja nenhum recurso, nenhuma medida, se o juiz da vara não tem os autos, não está com os autos, como é que ele pode aferir se ele pode ou não liberar? E nós estamos aqui julgando já um agravo regimental de uma correção de uma coisa que já passou. Não adianta falar hoje, ele já deve ter recebido o processo. Nós estamos julgando o ato do juiz lá atrás, que naquele momento não tinha segurança para liberar um levantamento, se ele não tinha nem os autos principais em mãos. Por isso eu acompanho a relatora, a doutora Anélia. Mas a execução não é provisória, não é definitiva em carta de sentença? É isso que eu estou entendendo. Nos autos da carta de sentença tem todos os elementos e o depósito do dinheiro foi feito ali. Ele não sabe nem se transitou. Sempre. A execução é na carta de sentença. A carta de sentença tem todos os elementos. Bom, então ficaram vencidos, não é isso, doutor? Doutora Maria de Lourdes Antônio, doutor Ricardo Trigueiros, doutor Noga e doutor Rafael Pugliese. Certo. Pois não. Então, vamos agora para o 8º. É o 12, 26... Não, esses já foram, não tem divergência. Desculpe. Nós temos agora do 11 ao 15, que são a doutora Anélia e o doutor Vinique, exceto o 13, que já foi. Senhora presidente, para conhecimento de Vossa Excelência, nesses processos não tem nenhuma divergência. Alguém tem alguma divergência nesses 4? Pois não, doutor Vinique. No 12, a doutora Lourdes? Também? Quem mais? Eu, Álvaro. Qual? 12. Alguém mais no 12? Eu queria saber, eu não estou divergindo, mas... Não, peraí, nós já vamos... Eu só quero saber... Pois não. Algum outro processo? Não, eu não tenho. Só o 12, então? Os outros podemos considerar julgados por unanimidade? É até que número, senhora vice-presidente? Até o 15. Exceto o 13, que já foi. Perfeito. Então vamos ver o 12. Pois não, doutor Trigueiros? Pois não, o 12 basicamente é a mesma questão. Se há alguma diferença, a única diferença seria da natureza dos títulos. A garantia do juiz era por títulos públicos que podem ser cambiados por dinheiro e estão dentro da prelação do artigo 655. Então, é a mesma questão, ou seja, a parte que está recorrendo é a parte exequente, não há outro recurso. Transitado em julgado, eu entendo que o veto ao soerguimento, ele, na verdade, impede o direito legítimo do exequente de sacar aquele numerário, uma vez que só pode haver ampliação da condenação e não diminuição do valor. Então, daria provimento ao agravo regimental. Doutora Lourdes, nesse mesmo sentido. Doutor Noga também? Igualmente. Eu adoto. Também. Alguém falou alguma coisa aqui? Senhora presidente? Pois não. Eu queria fazer aqui apenas um adendo. Ele se insurge contra o despacho que, para garantia da execução, acolheu a indicação efetuada pela reclamada, entidade bancária. Ela ofereceu títulos públicos junto a um fundo Unibanco. Sob a ótica do corrigente, a penhora deveria incidir já sobre numerário, pois a execução, a seu ver, já se moveria em caráter definitivo. Eu acho que a carta de sentença, a execução ainda é provisória e, diante dos termos do que o juízo constou, ele proferiu uma decisão tipicamente jurisdicional. Eu nego o provimento. Ok, então ficaram vencidos os excelentíssimos desembargadores Ricardo Trigueiros, Maria de Lourdes Antônio, Álvaro Noga e Rafael Pugliese. Ok, nós temos o último, que é o embargo de declaração do doutor Fernando Sampaio. E o 14 e 15? Eles estão negando provimento ao agravo
da embargante Helene Rosa Ferreira. Porque não há que se falar em nenhum dos motivos para que necessitem essa medida. Negou provimento? Alguém diverge? Podemos então dar como votado? Podemos encerrar a sessão, a longa sessão? Então, muito obrigada.